Oi, gente. Aula 2 hoje. Então, na aula 1, a gente começa esse programa apresentando a ideia de encontrar o ponto ótimo, aquele equilíbrio entre o nível de sensação, a segurança absoluta e a capacidade interna de estar relativamente em repouso dentro do trabalho, dentro da posição, criando uma abordagem super passiva e por isso mesmo muito terapêutica e muito eficiente, tá? Hoje a gente vai revisitar essa ideia, vai falar um pouquinho mais sobre a ideia da adaptabilidade, a palavra que deve substituir a ideia de alongamento é adaptabilidade. E a gente começa a entrar devagarinho no tema do silêncio interno, que é essa capacidade humana de manter a mente diária, cotidiana, mais quieta, mais silenciosa, só a partir de uma mudança de foco, tá? Então, 3 grandes pontos de educação que começam a ser agora trazidos para dentro das aulas de forma um pouquinho mais consciente, para que a gente construa uma fundação sólida mesmo para a nossa prática. Essa é uma aula que vai usar só a parede, a almofada e o chão. Então começamos hoje deitando de barriga para cima, de pernas para cima na parede, para criar esse tom de abertura. Se vocês forem repetir essa aula depois, podem estender esse tempo de pernas para cima para bem mais de 10 minutos. Então, deitem-se de pernas para cima na parede. Como vocês sabem, a distância do quadril para a parede é uma distância folgada, grande. E a gente segue mantendo a prioridade física muito focada na região do quadril. Então essa é mais uma aula em que a gente não vai abrir com entrelaço de dedos, com estímulos de braço. A gente simplesmente joga os braços para trás e deixa eles na posição mais neutra, mais passiva, mais confortável possível. Se aqui não tiver neutralidade, abre na lateral. Quero que vocês encontrem essa posição de pernas para cima. A distância ideal de vocês, a superfície, a textura do apoio ideal, a altura da almofada ideal, para que essa posição seja absolutamente confortável. E aí, a partir do conforto, uma ideia bem importante no método, entrem em repouso. Física, mental e emocionalmente, todo o sistema entra em repouso. Muito importante que você use com você mesmo as palavras corretas. Então, a ideia de sermos capazes de entrar em repouso na hora que a gente quer ou na hora que a gente precisa é muito eficiente. E a partir do repouso, naturalmente surge na mente um estado de quietude. E a quietude é o primeiro sinal de que esse silêncio interno vai acontecer. Se ele acontecer, deixe que esse silêncio tome conta, se espalhe mesmo por dentro do corpo, por dentro de
toda a mente e só entre em contato com esse silêncio reconfortante, prazeroso, calmante. Conforto físico, a intenção de entrar em repouso, do repouso, esse conforto, essa quietude, e a partir daí, o silêncio interno. Quando você vai repetir uma aula como essa, muito importante nesse momento usar mesmo a funcionalidade, pausar o vídeo, exercitar por mais tempo a sua habilidade de estar e de manter esse estado. Uma das coisas que mais ajudam é ir rompendo com o mau hábito de ficar se questionando durante o exercício. Será que eu estou conseguindo? Será que eu não estou? Será que é isso? Será que é aquilo? Acho que eu não estou entendendo. Então, essas perguntas deixa para depois. A análise intelectual não pode acontecer durante a prática. Ela pode acontecer antes ou depois. Para mim, nesse momento, a ponta dos dedos dos pés começam a ficar um pouquinho mais fria. Então eu percebo que a gravidade está se fazendo nítida. O corpo fica mais pesado no chão. Eu começo a sentir vontade de me perder no tempo de permanência. Aí eu sei que meu sistema nervoso mudou de frequência e que eu posso começar a praticar. Dobra um joelho de cada vez, pé na parede. Solta os braços. E vamos sentando. Mesma posição da primeira aula. Então, aquele ângulo, aquele desenho que expõe as nossas restrições de quadril com mais clareza. Daqui, almofada elevando, almofada que ajuda quando a gente tem um quadril mais rígido, mas atrapalha quando ele é um pouco mais flexível, e a função dela é exatamente essa. Caiam numa flexão para frente, encontrando o seu ótimo. O ponto onde o nível de sensação é nítido, mas ao mesmo tempo o ponto onde o nível nítido de sensação não gera risco nenhum, não gera reatividade emocional e permite que a gente fique relativamente bem confortável em repouso. Vocês muito flexíveis, sem restrições de quadril, vão sentir principalmente o contato com o chão e vão ter no contato com o chão o seu foco principal.
Então, encontra o seu ótimo. O ponto ótimo, ele não é rígido. Então, em alguns dias, você vai ter liberdade para descer mais. Em alguns dias você está mais sensível, precisa ficar um pouquinho mais alto. Em alguns dias, tudo parece perfeito e, de repente, uma sensibilidade maior aflora e você precisa gerenciar. Então, o ponto ótimo, ele está vivo. E você precisa respeitar isso. Então, não enrijeça a tua postura interna. Retorna. Lembra sempre que você não tem que conseguir nada. Você tem que se permitir ficar mais adaptável. Você quer que a adaptabilidade se torne a natureza desse corpo. E com isso, todo esse volume de efeitos neuroplásticos que colocam o cérebro naturalmente em meditação vão naturalmente aflorar. Troca o cruzamento, mesmo cuidado. Posição, desenho, exposição da rigidez, adaptação. Nesse momento, tragam para dentro dessa posição a ideia daquele silêncio da abertura que nasceu do conforto. Então, se a cabeça fica muito tagarela lá dentro, isso significa que você está criando sensação demais, esforço demais, e a tua busca por intensidade está te privando de encontrar o silêncio interno, que precisa ser um dos grandes pilares da prática. Empurra o chão, retornando. E agora, para todos vocês com mais rigidez de quadril e com mais sensibilidade, o apoio fica ou coloca mais apoio ainda. Para todos vocês flexíveis, mais flexíveis, com certeza mais apoio. Vocês que têm um corpo mais, de uma forma geral, equilibrado, um corpo que já teve muita rigidez, já cedeu, já transformou, que já tem um corpo capaz de sentar no chão sem grandes dificuldades, podem vir para o chão agora. Mas se você é muito flexível, mantenha o quadril elevado. Mesma coisa, mesmo desenho, mesmo ângulo, e eu caio para frente, encontro o meu ótimo de hoje. Assim que eu encontro ele,
eu recuo um pouquinho mais. Recuei, mantenho a percepção do meu quadril no chão. Então eu não voltei completamente, eu voltei da onde eu estava, alguns centímetros só. Agora eu caminho com as minhas mãos para a direita, coloco o centro do peito de frente para o meu joelho direito, uso a mão direita contra o chão para levar o peso de volta para o lado esquerdo do quadril, ou seja, para manter a minha base estável. E aí eu jogo o braço esquerdo para a direita um pouquinho, mas eu não estico, ele não está ativamente engajado, ele está em repouso. Cabeça se molda, meu ombro direito sobe um pouco, meu ombro esquerdo fica mais baixo. A minha caixa torácica entra num movimento espiral. Então, as costelas baixas da esquerda vêm para a coxa direita, as costelas baixas da direita se afastam da coxa, a cabeça acompanha. Assim que eu entro na posição, eu deixo ela respirar para mim. O ritmo, a frequência e a profundidade da respiração vão ser bem únicas nessa posição. Sente o espaço interno, sente a respiração. Intelectualmente, só uma coisa para ser compreendida aqui. Parece muito semelhante à sequência número 1, mas ela é sutilmente distinta em todos os desenhos, em todos os trabalhos, em todas as entradas e saídas de posição. E essas sutilezas são um ponto fundamental do método. A posição é diferente, mas eu sigo na minha busca pelo ótimo. O equilíbrio entre o fazer, o sentir, a segurança absoluta e a minha capacidade de estar em repouso. Aprendendo a deixar a posição trabalhar para mim. Rompendo toda e qualquer amarra que ainda me segure a ideia de que yoga e atividade física são a mesma coisa. Não são. Todos os conceitos são distintos. E aí eu derreto, dissolvo, desmonto a posição de volta para o centro. Lembro que no centro, nessa aula, eu não vou até o final, eu paro um pouco antes dele, antes ainda do ótimo. E caminho com a mesma presença, com a mesma atenção, com o mesmo foco para o outro lado, por baixo. Mão esquerda contra o chão, estabilizando a minha pelve. Ombro esquerdo mais alto, braço direito vai um pouquinho para a esquerda. O tronco todo entra no movimento espiral, a cabeça acompanha. Para mim tem um zero de esforço, tem um zero de sensações físicas. A percepção principal é a do giro do tronco, criando um estímulo de massageamento dentro do meu abdômen, um estímulo bem visceral. E aí quando a respiração começa a fluir, quando a respiração da posição acontece, o massageamento visceral é o que mais aparece para mim.
Eu desmonto de volta para o centro. Dessa vez, ao invés de me segurar um pouco mais, eu deixo que o corpo desça até o ótimo. E empurro com as mãos voltando. Se por acaso já começou a ficar um pouquinho diferente o fluxo de sangue, isso acontece quando a nossa circulação de membros inferiores já está um pouquinho comprometida por conta da rigidez do quadril. Aí faz uma pausa agora, estica as pernas, não chacoalha, não estimula, só estica e se precisar caminha um pouquinho para deixar que as coisas voltem para um lugar mais neutro. Se está tudo tranquilo, troca o lado. Trocou, acha o ponto ideal para você. Lembra que a posição é sempre mais lá para frente. Cai até antes do seu ótimo. Testa, veja onde ele está e aí volta um pouquinho. Desse ponto, com o quadril bem parado, bem estável, a gente caminha para a esquerda. De novo para a esquerda. Mão esquerda contra o chão, estabilizando o quadril, braço direito sendo jogado para a esquerda, movimento suave de ombros e o movimento da caixa torácica. A coluna ela é elevada, a cabeça acompanha com uma rotação muito pequena e uma flexão para frente muito pequena. Então a posição ela é curvada com um giro, com uma espiral. E deixa a posição respirar. Desmonta de volta para o centro. Para no mesmo ponto inicial, fecha os olhos. Caminha para a direita. Posiciona a mão direita, joga o braço esquerdo. Movimento de ombros, de caixa torácica, de cabeça. Equilíbrio. O mínimo esforço. A exploração do potencial de movimento. Adaptabilidade sendo desenvolvida. 100% de segurança. Zero esforço. Esse ponto ótimo faz com que você esteja constantemente sentindo tudo. Dentro do sentir tem um saber, então você não precisa fazer uma análise intelectual enquanto pratica. Deixa o seu intelecto em repouso. Ouve, só ouve. E aí a posição respira para você.
desmonta e, sem esforço, permitam que a gravidade leve vocês até o seu ponto ótimo. E retorne. Agora, um detalhe importante. Essa aula, nesse momento, depois dessa coluna e desse quadril serem expostos a esses movimentos para frente e com estímulos de movimentação lateral, a gente vai apoiar a cabeça e vai deixar que a coluna faça a transição com as pernas soltas no chão. Então, de pernas soltas, cabeça apoiada, deita. Para alguns de nós, vem um pouquinho de sensibilidade lombar. Se for muito forte, dobra os joelhos, pés no chão. E pode até fazer uma pausa caminhando, mas não faz nada para apagar essas sensações da coluna. Deixa a coluna se tornar cada vez mais capaz de fazer essas transições com conforto. Então, estamos numa pausa. Braços não estão envolvidos, cabeça está apoiada. Se tiver sensibilidade, joelhos dobrados. Se for muita sensibilidade, caminha. Muito importante desenvolver, criar para a gente mesmo essa estrutura de quadril e coluna capazes de transicionar de uma posição para outra, de um trabalho para o outro, com muito conforto, capazes de se acomodar no chão com muito conforto também. E aí dobra os joelhos, põe os pés no chão. Os pés e os joelhos não precisam estar juntos. Você não vai impor nada para a coluna, então se ela está no chão, ótimo. Se ela não está, ótimo também. Não julgue o formato, o desenho do corpo. Segura o joelho direito com as duas mãos. Dobrando na virilha pela frente, traz o joelho direito e a coxa direita para perto de você numa linha reta. Isso aqui é sobre a dobra da articulação coxofemoral nesse ângulo específico. E essa posição, que é muito simples, tem um valor imenso no método, nesse método. Solta. Perna esquerda, mesma coisa, mesmo trabalho, mesma profundidade, mesma qualidade. Solta. Então tivemos rotação externa de toda a estrutura das coxas, do osso da coxa, dentro da articulação coxofemoral. E agora, um movimento de flexão.
da mesma articulação. Agora, a gente sai do chão. E volta para uma posição que vai aparecer muito nesse primeiro grande ciclo de aulas. Senta no seu apoio, de novo, bem no topo dele, grande abertura de pernas. Se você é mais rígido, você precisa usar mais apoio. Se você é mais flexível, ainda assim você vai manter pelo menos um apoio. E aqui, integrando ainda mais a informação da aula 1. Nós não vamos engajar com a ideia de alongamento. Então, a gente quer estar aqui tendo articulações coxofemorais completamente capazes de se posicionar, tendo músculos capazes de se adaptar, mas sem startar essa intenção do alongamento, que não é um conceito com o qual a gente trabalha. Tá? Então, abre, estimula, tem dor, para, joelho está sensível, apoia com alguma coisinha. Pode apoiar com qualquer coisa, só para tirar ele do ponto de dor. E aí, fecha os olhos aqui, deixa a posição ser assimilada. Se tiver muito forte a sensação de alongamento, forte num tanto em que ela te priva de poder sentir o todo, diminui a abertura, ou aumenta o apoio, ou combina as duas coisas. Então, eu sinto aqui o desenho da posição, sensações muito suaves nas pernas, nada no quadril, nada nas costas, nada no tronco. Eu tenho essa condição de sentir o todo, e a partir do sentir, nesse ponto ótimo de conforto, de equilíbrio, de ausência de esforço, eu já percebo que naturalmente tudo entra em repouso e aquele silêncio interno começa a tomar conta. E aí, caio um pouquinho para frente e vou explorando a minha habilidade de descer sem startar aquela intenção e aquela ideia de alongamento. Eu só estou explorando o meu ótimo nessa inclinação. Até onde eu posso ir sem sentir que eu estou esticando as pernas, sem que a sensação de pernas assuma o controle do meu foco. O meu foco segue aberto, a percepção do todo segue o ponto mais importante. A partir daqui eu começo a sentir perna um pouco mais do que eu gostaria. Então eu não vou até lá, eu vou parar bem aqui. Centralizo os dois calcanhares no contato com o chão. Cabeça num ângulo neutro. Flexão vigorosa de tornozelo direito. O joelho está esticado, o meu não precisa ser apoiado. Só flexão, só o estímulo de tornozelo bem profundo. Solto. Só o esquerdo agora. Os dois calcanhares seguem centralizados. A flexão do tornozelo é muito potente. Se eu não consigo sustentar a flexão potente por muito tempo, eu solto antes, porque eu não posso perder o meu grande objetivo de estar no ótimo sempre. Então, se você trabalha demais, você está perdendo o ótimo, está entrando em esforço constante. E aí, a tua resposta, tanto física quanto nervosa, vai ser muito mais lenta, se é que ela vai acontecer. Solto.
Ficou forte, eu posso voltar. Flexão nos dois. Bem intensa. E aí, mantenho a flexão, volto o meu tronco. Voltei, fica flexionado para todo mundo que é mais flexível. Então, vocês que são mais flexíveis, que têm um corpinho mais solto, que conseguem descer com muita facilidade, mantenham os pés ativos. Todos vocês mais rígidos, deixem eles soltos. Daqui, perna direita, eu vou ficar de lado para ela. Fiquei de lado, ponho a minha mão direita no chão por dentro da perna direita, vou caminhando pelo chão até onde eu posso. O corpo é muito rígido, você vai ficar aqui, não tem problema nenhum. Não se torça, se coloquem de lado com um certo conforto. Ninguém pega no pé, mão está no chão, os mais flexíveis estão usando os dois pés bem ativos, todo mundo está de lado para a perna direita e agora o lado direito cresce. Então eu fico mais alto nessa posição. Então a posição não está caindo, ela está subindo, mas ela está inclinada. Mão esquerda no quadril, cotovelo esquerdo para trás, ombro esquerdo para trás. É um trabalho forte dentro da região lombar, então nada de dor. E aqui eu olho por cima do meu braço, do meu ombro esquerdo. Agora, vocês mais flexíveis. Os pés estão flexionados. Essa é a posição do braço direito de vocês. Por cima, sem tocar. Então vocês estão criando estrutura em tudo. Vocês mais rígidos, pés relaxados, mão direita no chão. Todo mundo crescendo a coluna pela direita, aumentando o espaçamento entre costelas à direita e girando o pescoço. Veio dor, veio desconforto, veio resistência, veio conflito. Volta para o ponto neutro. Não fica brigando. Os mais flexíveis estão com o braço lá em cima no ar. Não esqueçam disso. Voltem todos devagar. Para. Deixa essa sensação de alívio, de descarga, de transição tomar conta do todo. Sensação de conforto, de bem-estar, de presença. A sensação de que você entra nesse universo zen, nesse universo pré-meditativo, como eu gosto de chamar, é quase que imediata. Se ela não acontece, está existindo esforço ou ausência de precisão. Não conflite, só se dedique a ouvir mais, ao invés de trabalhar a partir de conceitos e ideias que você já tem aí pré-existentes. Centralização de calcanhares, os mais flexíveis estão ainda com os pés flexionados com intensidade. Todo mundo escorrega a mão esquerda, perna abaixo no chão. Chegou lá, cresce. Lembrem que o seu tronco está de lado para a perna esquerda e não de frente para ela. Mão direita no quadril. Olho por cima do meu braço, do meu ombro direito. Minha coluna pela esquerda fica mais alta. Eu aumento o espaçamento entre as minhas costelas da esquerda. Se eu sou mais flexível, meus pés estão super flexionados, meu braço esquerdo está no ar e eu estou trabalhando aqui de forma viva, ativa, intensa. Se eu sou mais rígido, minha mão está no chão.
volto devagar. Olhos fechados de novo, essa onda se espalhando. E agora, todo mundo flexiona os dois pés. Muita intensidade. Todo mundo cai até aquele ponto ótimo. Os mais flexíveis de forma nenhuma tocam o chão com a testa. Dá até para dizer, jamais tocam o chão com a testa. Daqui, com os pés bem firmes trabalhando, minha coluna centralizada, eu estou no meu ângulo ótimo de inclinação, sem mexer a coluna, mão direita no chão, eu estico meu braço, eu não quero aumentar o nível de sensação na perna, eu quero criar sensação no braço. Então, espaço dentro da articulação do ombro, escápula se movendo para a direita, para longe da coluna, tudo braço, muita intensidade, esticando até a pele que cobre a palma da mão direita. Força, intenso. Solta. Braço esquerdo, mesma coisa. Muita extensão. Palma, dedos, pele. Solta. E aí os dois braços, muita extensão. Para o lado. Agora, você mais rígido, fica aqui esticando seu braço principalmente. Você mais flexível, sai de perto do chão, levanta o tronco, sobe os braços e estende no ar, dando estrutura para o seu corpo. Mantém. Mais rígidos, mais flexíveis. E volta. Direto. Dessa posição, com o apoio, cruza as pernas, direita pela frente da esquerda, mesmo desenho, e deita, acha o seu ótimo, entra em repouso. Devagar, retorna. Troca o cruzamento. Mesmo desenho. Vai para o ótimo, entra em repouso. Volta devagar. Prepara de novo a sua almofada.
Dessa vez sutil, mas importante também. Vai deitar de barriga para cima, já com os joelhos dobrados e os pés no chão. Deitou, espera toda a acomodação acontecer, mas não é uma pausa longa, é uma pausa curta. E aí já segura o joelho direito com as duas mãos e traz ele mais uma vez naquela mesma direção, naquele mesmo ângulo. O joelho vem reto na direção do corpo. Solta. Traz o esquerdo. Dobra na frente da virilha. Solta. Junta. Joelhos, pés. Sente o quadril tocando o chão. Sente a coluna. Não muda a posição original. Então, respeita o seu formato original. Pressiona um pouquinho os joelhos. Teu trabalho é não mexer. Não mudar o jeitinho que o quadril está tocando o chão. E aí subir a perna direita. Joelhos seguem pressionando. Quadril segue imóvel, impecável, como se os dois pés estivessem no chão. Flexiona o tornozelo direito com muita profundidade. Mantém. Conforme a musculatura vai se esgotando, o teu trabalho de foco, de precisão, de atenção vai crescendo. Tá? Então você não está aqui para construir músculo, você está aqui para fazer o estímulo correto, os músculos vão se construir naturalmente pelo caminho. Está muito forte, volta o pé para o chão, não perde qualidade. Você quer que o contato do quadril com o chão permaneça exatamente o mesmo o tempo todo. Solta o tornozelo direito. Não mexe o quadril. Volta o pé direito para o chão. Nada se move, sobe o esquerdo. Muita precisão. Flexão potente, mantém. Solta o tornozelo. Devagar, volta para o chão. E aí eu sei que vários de vocês
tem o hábito de entrelaçar imediatamente por baixo das almofadas, mas você não pode praticar a partir de um hábito apenas. Você tem que ser capaz de fazer tudo em qualquer posição. Então, nessa fase, nessa sequência, a gente não tem entrelace, a gente tem de novo os braços jogados por cima e as pernas soltas no chão. Olhos fechados. Conforto absoluto. Se alguma coisa não está confortável, corrija. A partir da sensação de conforto, aquela mesma quietude da abertura, e a partir dela vai deixando a mente escorregar para dentro desse universo de repouso, de quietude, de silêncio, e vai deixando esse silêncio interno tomar conta. Fica com ele. Vamos começar agora a trabalhar com essa ideia de, dentro desse exercício final, sempre tentar perder a noção do tempo e o controle do tempo. Hoje, a partir do conforto, da quietude e do silêncio interno. Namastê.